Estamos aqui, nós do Movimento Trabalhismo, eu, Rivaldo Barbosa, o Salomão, Luiz Alfredo Salomão, o Zé do Vale, o João Leonel Brizola Sobrinho, todos integrantes do Movimento Trabalhismo, estamos aqui hoje, neste dia 10 de abril de 2024, para celebrar, rememorar, reverenciar até 40 anos do comício das diretas na Candelária, aqui no Rio de Janeiro. 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro. Aquela multidão imensa que todos nós presenciamos, assistimos e participamos de uma maneira ou de outra. As diretas já representaram, sem dúvida nenhuma, um dos períodos mais extraordinários da vida política brasileira. Foi um momento que o povo brasileiro, através das suas organizações políticas, sindicais, de políticos de ponta do nosso país, disseram claramente que não desejavam mais se submeter ao jugo da ditadura militar, apoiado pela burguesia nacional e o capital internacional. Foi um momento extraordinário da nossa vida política. O povo se fez ouvir, à medida que apoiava a emenda Dante de Oliveira para a realização de eleições diretas. Momento histórico da nossa vida política. Naquele momento, o povo conseguiu se libertar. Se libertar e dizer: eu quero a democracia. Não aceito mais conviver com essa ditadura horrenda que nós estamos vivendo. Não dá mais para se suceder eleições indiretas com militares se sucedendo no poder sem que o povo possa se manifestar. De maneiras que o povo disse claramente: democracia já. O comício das diretas foi um acontecimento extraordinário na vida brasileira. A campanha das diretas, um acontecimento extraordinário na vida brasileira. Tantas cidades, país afora, o povo se manifestou. E encontrou o ponto mais elevado dessa manifestação aqui no Rio de Janeiro, com 1 milhão de pessoas. Não apenas nós estávamos lá, mas nós participamos disso, nós ajudamos a construir aquele comício, nós nos envolvemos na construção daquele comício, vibramos aquela multidão que nós assistimos lá, participamos daquele processo todo. E é exatamente sobre isso que estamos aqui para conversar. A campanha das diretas surgiu numa sequência de alguns acontecimentos marcantes aí que chegamos com as diretas ao fim da ditadura. Antes veio a luta pela anistia, até mesmo devemos mencionar um grupo de deputados, do grupo dos autênticos da Câmara, que faziam uma oposição forte, um deles aí, nosso Lisânias Maciel, aqui do Rio de Janeiro, o Chico Pinto da Bahia, pessoas que tiveram uma presença no Congresso Nacional, embora sem mídia, embora sem ter, mas uma presença que contestava o regime. Isso deu lá a sua contribuição. Tivemos a campanha da anistia, que embora não reuniu multidões como na campanha das diretas, mas tocou numa coisa sensível ao povo brasileiro. É que muita gente começou a perceber, a despertar, que havia brasileiros no exterior, há anos confinados no exterior, exilados. E a anistia ia trazer de volta essa gente. Depois tivemos a campanha de Ulisses Guimarães para presidente da República e Barbosa Lima Sobrinho, vice-presidente, no que se chamou na época uma anticandidatura. Mas eles, porque eles eram candidatos a presidente da República, disputando no colégio eleitoral, não havia eleição direta, os presidentes da República elegiam os generais dentro do Congresso Nacional e não tinha qualquer chance, mas eles começaram a percorrer o país, lançando-se candidatos e chamando a atenção que havia uma coisa realmente muito errada no Brasil, que era o povo não poder escolher o seu governante, o seu presidente. Isso ajudou muito, isso contribuiu muito
lá naquele processo ali. E aí veio a eleição de 1982, veio a anistia, né? A anistia, teve o retorno aí dos exilados no Brasil, retornou gente aí como Leonel Brizola, tantos outros, e depois disso veio a eleição de 1982, em que simplesmente o povo do Rio de Janeiro elege Leonel Brizola, governador do Rio, o inimigo número 1 da ditadura. Os mineiros elegem lá em Minas Gerais Tancredo Neves, grande figura da vida brasileira. Os paulistas elegem Franco Montoro, né, que também é uma grande figura naquele momento da vida brasileira. Então isso são coisas que foram marcando e foi empurrando o Brasil para frente na direção de superar o autoritarismo, a ditadura e vivermos aí realmente a normalidade democrática. E aí aconteceu essa relação do Congresso Nacional com o povo brasileiro, que foi a proposta de emenda constitucional do deputado Dante de Oliveira, propondo as eleições diretas. E aí, isso chamou a atenção da população, foi marcada uma data para ter essa votação e começou-se a fazer comício daqui, dali, manifestações daqui e dali. O povo brasileiro foi se empolgando com isso, foi se mexendo e até que chegou no 1 milhão de pessoas do Rio, no Rio de Janeiro, que foi o ponto mais elevado daquela série de manifestações, o ponto mais elevado da vida brasileira naqueles momentos, que foi 1 milhão de pessoas aqui no Rio. Nós estamos comemorando Nós hoje, estávamos lá. nesse período, no dia 10 de abril de 1984, há 40 anos, sob a liderança de Leonel Brizola, nós conseguimos colocar 1 milhão de pessoas na Candelária. E é um Brasil hoje está ao lado das figuras chaves desse momento, como o João Leonel, o Vivaldo Barbosa, o deputado Salomão, Luiz Salomão, porque esta gente esteve reunida num grande esforço de mobilização do povo do Rio de Janeiro, de mobilização de recursos, como segurança pública, como equipamentos, para que a gente tivesse um momento de manifestação histórica do povo brasileiro. E aquele comício, sob a liderança de Brizola, literalmente é o comício do retorno do PTB, do retorno do partido do movimento trabalhista. Ali ele estava, então, no PDT, ele tinha fundado, porque houve um golpe contra o Brizola não pôde voltar com a liderança do PTB, mas ele assumiu o Partido Democrático Trabalhista, conduz esse partido e estas lideranças que junto com Brizola formaram o PDT, estávamos todos lá, naquele comício, uma coisa fabulosa, 1 milhão de pessoas ocupando toda parte da Avenida Getúlio Vargas e também parte da Rio Branco. Foi um momento sui generis do povo brasileiro. E aquilo representava literalmente o movimento trabalhista. Era ali que as teses das reformas de base, dos governos trabalhistas, de Getúlio Vargas, de Brizola, Jango, estavam retornando naquele comício. Aquele comício, embora fosse um comício com várias forças políticas, inclusive forças políticas que emergiram durante a ditadura, ali foi um comício que marcou a presença do trabalhismo. Por isso é tão importante que os trabalhistas comemorem esta data de 40 anos do comício das diretas já. Nós estávamos lá, não é, Salomão? Certo. Nós estávamos lá, nós presenciamos aquilo. Luiz Alfredo Salomão, deputado Salomão, o que te recorda, qual a vivência que você teve e que análise você faz daquele momento, daquele comício da direta, daquela campanha das diretas? Bom, primeiramente, nós temos que reconhecer que aquele foi o movimento mais forte, com a demonstração de presença do público na rua, que nós nunca havíamos assistido. Foi o maior comício da história do Brasil. Esse das diretas, que mobilizou gente de todas as classes sociais, de todas as categorias profissionais, gente que acreditava que o Brasil podia ser diferente do que era. E isto levou
a essa vitória, né, de presença de público. São Paulo também teve uma grande demonstração, mas tudo isso redundou na eleição direta, né, do presidente da República, pela qual nós clamávamos desde 1964, quando houve o golpe militar, depois de Angoulart.